Olá, boa noite. Boa noite para todos os profissionais. E hoje a gente vai aqui trabalhar num tema muitíssimo especial, né? Principalmente agora no segundo semestre, esse tema sempre vem à tona. São crianças que têm dificuldades na oralidade e o quanto isso vai impactar na alfabetização dessa criança. Então aproveitem, compartilhe com outros profissionais. Se você é mãe, compartilhe com a professora do seu filho. Se você é professora, compartilhe aí com o seu grupo de professores. Porque assim, mais crianças vão ter a oportunidade de ser reconhecida como quando ele tem dificuldades, de ser tratado, de ter o estímulo correto dessa oralidade. Aproveitem, chamem outros profissionais para que a gente já possa aqui começar. Eu falo que ainda mais as crianças, né, gente, que estão de férias, a gente já precisa ir direto ao assunto, né? Assim as crianças tenham vocês de volta aí rapidamente. Eu vou aqui começar a contar para vocês. Primeiro eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Camila Cosca, sou fonoaudióloga infantil. E eu ajudo profissionais a atuarem com crianças que têm dificuldades na oralidade. E essas crianças da primeira infância. E por que isso, né? Porque muitas vezes isso acontece no meu consultório e deve acontecer um monte também com vocês que recebem essas crianças. As crianças recebem até a orientação de ir para a escola. Crianças que tenham dificuldades de fala, dificuldades de aumentar o vocabulário, dificuldades de fazer frases, elas recebem de outros profissionais já a indicação de ir para a escola. Por quê? Porque a escola é um ambiente riquíssimo de estimulação, é um ambiente onde essas crianças elas têm sim muitos momentos onde ela vai aprender muito aquilo que ela não aprende em casa, né? De ver o amigo, de imitar, de colocar aí as estratégias, as experiências que essas crianças gostam de fazer e ainda ver que outros participam. E nessa mesma sala de aula que essas crianças estão, geralmente também tem outras crianças que falam muito mais do que elas. Então, elas usam disso como uma forma de também aprender. Mas, uma das coisas que a gente ainda não está preparado e aquela criança que a gente colocou dentro ali dessa sala de aula e ela deveria ter aprendido, ela deveria ter desenvolvido a oralidade e ela não desenvolveu. O que eu faço com essa criança, né? Como que a gente pode potencializar dentro dessa sala de aula, usando as atividades que vocês já têm, como que eu posso potencializar para que essa criança possa aprender? Me contem aí de onde vocês são, para que a gente possa conversar. Agora que eu já fiz essa introdução aqui. Eu vou aproveitar e vou anotar aqui coisas que eu não posso deixar de falar para vocês, que são importantíssimas. E assim a gente já vai conversando. Me conta de onde vocês são, se vocês estão me escutando bem. A primeira parte que eu gosto muito, né, que a gente precisa reconhecer, primeiro é Pirituba, São Paulo, é pertinho, que bom. São Paulo também. Ah, que bom, super perto. É bom que no mesmo estado, né? Me contem aí de onde vocês são. Para quem tá entrando agora. E para quem tá entrando agora, também aproveita para compartilhar com outros professores, com colegas, com os primos e tios que são professores também. Qualquer profissional que tenha contato com as crianças, porque assim a gente consegue, gente, ajudar essas crianças que estão com tantas dificuldades na fala. Porque não é admissível a gente falar, mas olha, é uma criança da pandemia. E a criança da pandemia, ela não precisa ficar sem falar.
né? Nasceram crianças, muitas crianças na pandemia, e ela precisa aprender a falar também como qualquer outra criança. A criança, isso precisa ficar muito claro para nós profissionais. A criança que ela não aprendeu a falar, a gente precisa investigar. Porque alguma coisa tem. Será que é uma dificuldade auditiva? Será que é uma dificuldade de fala? Ou será que ela é de linguagem? Então, essa criança não tem vocabulário. Ou será que é o ambiente que essa criança está e não está proporcionando esse desenvolvimento da oralidade dessa criança? E mais ainda, imagina se for um ambiente, então fez todas as triagens, fez toda a avaliação e é o ambiente dessa criança que não está favorecendo. E quando esse ambiente é na escola, o que a gente vai fazer? Então é isso que eu vou falar hoje com vocês. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, o primeiro passo é que existe uma normativa, né? Existem os marcos do desenvolvimento da fala e da linguagem, que a criança ela precisa atingir esses marcos. E o seu aluno, a sua criança que está dentro da sua sala de aula e que ela não atingiu esses marcos, a gente não vai banalizar isso e dizer, é assim mesmo, cada criança tem seu tempo. Ou dizer que ela aprende depois, ela é tímida, essa criança é tímida. Ou até mesmo falar assim, ela só fala na casa dela, só fala com alguns amigos, ela fala muito aqui. É uma coisa que eu escuto muito, não fala muito, mas na língua dele. Então, será que fala aquilo que dá para ser entendido? A gente precisa, dependendo da idade da criança, saber que essa criança ela já deve ser entendida por pessoas fora do convívio familiar dela. Então, se essa criança ela está com 1 ano e você percebe dentro ali da sua sala de aula que essa criança não desenvolveu a fala, ela precisa desenvolver, a gente precisa ter ferramentas, a gente precisa ter estratégias para ajudar essa criança a desenvolver essa oralidade. Porque quando ela não desenvolve essa oralidade dentro do que é previsto, de forma científica, que já foi estudado, dentro desses marcos do desenvolvimento da fala e da linguagem, eu vou ajudar a piorar a dificuldade que essa criança tem, porque ela passa a acumular dificuldades. Então, se essa criança ela ainda não sabe dizer oi, dá, esse, quero, e depois ela vai estar com 2 anos, a gente começa já na escola a ensinar cores, a ensinar números, a familiarizar com o próprio nome, essa criança, isso tudo não vai fazer sentido para essa criança. Então, quando eu me preocupo com a oralidade, eu ajudo também todo o desenvolvimento escolar dessa criança em todos os dias, né? Se eu dou para essa criança a aprendizagem que ela precisa de uma forma assertiva, eu ajudo também no desenvolvimento dela ao longo de todo o processo. E a gente sabe que a escola não é só ali naquela sala de aula, no pré ou no maternal, não é só naqueles primeiros anos que a criança vai ficar na escola. A criança vai permanecer por muito tempo dentro dessa escola. E o impacto maior é quando essa criança, ela não desenvolve essa oralidade, ela não consegue se desenvolver dentro daquilo que é esperado e ela passa a ter dificuldades dentro da alfabetização, né? E isso acontece principalmente para a criança, por exemplo, com 3 anos, ela já poderia falar bem. A criança fala bem porque ela tem muitas palavras no seu vocabulário. Ela já faz frase, ela conta história e ela já deve ser entendida fora do contexto familiar. Então, dentro da escola, ela deveria ser entendida. Dentro de outros profissionais, se ela vai na TO, se ela vai na fono, ela já deveria ser entendida. Contar pequenos fatos que acontecem. Mamãe, eu comi arroz. Então, ela conta, ela já sabe contar pequenos fatos. E se essa criança ainda não faz isso, e detalhe, em todos os ambientes,
ela tem que fazer na escola, ela tem que fazer em casa, e ela sai também, né? Vocês conversam com os pais e vocês percebem que é uma criança que ela está com o desenvolvimento da escola igual o de casa. A gente precisa fazer também essa conversa com os pais para entender. Porque aquela criança que vocês escutam na reunião e que os pais falam assim, não, ele não faz isso aqui, mas em casa fala de tudo. Quando tem essa fala não está generalizado. Essa criança ela só fala em determinados ambientes onde ela tem segurança de que aquilo que ela está mostrando está bom, está correto. Então, a gente precisa ajudar essa criança a generalizar isso, essa oralidade, essa fala em outros ambientes. Com 2 anos, se você tem crianças com 2 anos e que essa criança ainda não faz pequenas frases, dá, é meu, quero esse, dá carro, geralmente quando eles vão brincar com os amigos, ou ele fala o nome da professora, pede água, quer água. A fala não precisa ser correta, mas ela precisa ser aproximada. Mas se você tem lá na sua escola crianças com 2 anos e que ainda não usam a fala como uma forma de se comunicar, é um sinal de alerta, né? A gente não pode achar que essa criança com 2 anos vai se comunicar com gestos e que está bom, porque isso não está bom. Essa criança, ela precisa ter, nesse momento, a fala, essa oralidade muito bem construída, muito bem desenvolvida, para que ela possa continuar a entender e a desenvolver todos os processos da fala. Porque às vezes a gente fala assim, mas é só falar, né? Mas o que está por trás desse falar? Se essa criança tem 2 anos e ela ainda não aprendeu a fazer frases, o que impede ela de fazer frases nesse momento? A gente precisa entender. Será que essa criança, ela está com dificuldades de aprender, de ter essa oralidade? Ou será que ela não recebe a estimulação correta da oralidade? E eu vou contar para vocês por que a gente precisa entender isso. Aproveitem aí que eu vou tomar uma água e compartilha com outros professores, outros profissionais. E por que a gente precisa saber se essa criança ela está se desenvolvendo? Eu tenho aqui pacientes que eles têm um repertório de frases muito reduzido. Então, são crianças com 3 anos que ele já deveria ter um amplo repertório de frases e essas crianças permanecem com 2 frases e eles vão falando em vários momentos a mesma frase. Mas o que isso me chama a atenção e é um sinal de alerta? Para o transtorno do desenvolvimento da linguagem. A criança, a incidência desse transtorno é muito alta quando a gente pensa em todas as crianças que têm dificuldades. Então, são crianças que possivelmente ainda nem estão diagnosticadas. São tem uma criança a cada 14 crianças. Então, dentro da sala de aula, tem pelo menos uma criança com transtorno do desenvolvimento da linguagem. E esse transtorno, a gente começa a desconfiar por crianças, primeiro, que ele já teve o desenvolvimento da fala muito tardio. Então, ele já começou com dificuldades para iniciar essa fala. Depois disso, essa criança, ela não aumenta o vocabulário. Então, é aquela criança que com 2 anos, ela não chegou às 200 palavras que já é esperado para esse vocabulário de uma criança de 2 anos. Então, é uma criança que parece tudo, a fala, essa comunicação, essa oralidade, ela é muito difícil. A criança, ela aprende com muito, ela gasta muita energia para poder aprender, para planejar, para tentar contar para você aquilo que ela quer. Então, ela prefere usar o gesto.
Então, são crianças que elas não têm alteração neurológica, são crianças que não têm alteração auditiva, são crianças que eles têm um ambiente muito bom para estimulação e que eles deveriam ter aprendido, mas que é muito custoso para essas crianças essa aprendizagem. São aquelas crianças que esquecem, ela tava com a palavra, ela já tinha aquela palavra no vocabulário, depois passa algumas semanas e essa criança, ela perde essa palavra, né? Mas é um diagnóstico diferencial. São as crianças que às vezes ela é confundida até com um transtorno do espectro do autismo, porque ela evita o contato visual, porque ela já sabe que ela não sabe responder. Ela já sabe que ela tem vontade, né? Porque aqui fica tudo ali na memória dela, mas ela não consegue contar para o outro tudo aquilo que ela está pensando e todas as vontades dela. E agora pensar que dentro da sala de aula tem pelo menos 1 ou 2 alunos com essa dificuldade. E que se eu não faço essa varredura, se eu não ligo a lanterna, que é a luzinha dessas dificuldades da oralidade, eu não reconheço o meu aluno que realmente tem. Eu deixo de encaminhar esse aluno que tem essa grande dificuldade. E isso vai permanecer por toda a vida dele. Mas ele precisa de o tratamento especializado e dentro da sala de aula também. Ele precisa receber todo o processo de desenvolvimento, o estímulo correto para que ele possa aprender. Então, eu falo que esse sinal de alerta não pode ser banalizado justamente por isso. Porque como que nós, né, muitas vezes dentro mesmo, lá da sala de atendimento, como é um diagnóstico diferencial, essa criança passa por avaliação, essa criança passa por meses de terapia, e essa criança, e daí depois de tudo isso, é que vem essa suspeita desse diagnóstico. Quando a criança, ela não aumenta o vocabulário. E dentro da sala de aula, o professor, ele tem toda essa linha do tempo para acompanhar a criança. Então, é aquela criança que lá no primeiro semestre, ela foi uma criança que difícil de aprender palavras novas. Foi uma criança que foi difícil de aprender novas frases. É aquela criança que ela não consegue iniciar um diálogo e ela já tem mais do que 1 ano e 6 meses. Então, a gente precisa sempre de ter esse sinal de alerta e saber como agir com essas crianças. Eu falo que essa dificuldade da oralidade, ela vai acompanhar a criança por todo o processo, né? Porque se a criança ela tem dificuldades para iniciar esse momento da fala, depois ela tem dificuldades para fazer os sons da fala, porque não é só falar, não é só mexer a boca que os sons vão sair, não. Cada som é uma articulação diferente que essa criança vai fazer. Agora imagina, se essa criança ela já tem dificuldades de ter essas palavras na memória, como é que ela vai lembrar com facilidade, como que ela vai articular cada som, cada fonema que cada palavra tem? A dificuldade é muito grande, né? Então, a gente precisa ajudar essas crianças. E como é que vocês vão ajudar essas crianças, né? Dentro da normativa da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que todos nós profissionais, né, principalmente os professores, têm que seguir para que lá dentro a gente possa cuidar dessa oralidade das crianças. Por isso que na escola tem muitos livros, tem músicas, tem todas as atividades pedagógicas e tem as atividades da oralidade também, para que essas crianças possam ser estimuladas como um todo. A gente precisa pensar na criança não só no cuidar, mas também no educar. No educar pensando na fala, pensando na linguagem, pensando nessa oralidade. Porque as crianças, quando você percebe que ela já tem 18 meses, as crianças de 1 ano e 6 meses, e que ela ainda permanece tentando se comunicar somente para o gesto, a gente precisa cuidar desse momento e até começar a fazer os encaminhamentos. Porque se eu permito
que essa criança permaneça lá na minha sala de aula e eu passo de semestre em semestre, não, vamos esperar mais um pouquinho, vou esperar para o próximo semestre, essas crianças estão perdendo a oportunidade de se desenvolver. E aí eu perco também, sabe o quê? A janela de oportunidade. E essa janela de oportunidade, ela acompanha as crianças na primeira infância. Mas ela tem um detalhe muito importante, né? Que a gente precisa saber. Que para cada momento, quanto mais novinha é a criança, mais possibilidade de aprender com o mesmo estímulo a criança tem. Mas quanto mais tempo se aproxima de 6 anos, a criança aprende menos com aquele mesmo estímulo que ela estava aprendendo com 3 anos, com 2 anos. Então, quanto mais velha a criança, mais difícil de aprender com o mesmo estímulo. Ela vai precisar de mais estímulo para aprender o mesmo tanto que ela aprendia com 3 anos. Então, é muito mais fácil, a criança absorve mais. Sabe aquele dito popular que fala assim, criança, eles aprendem muito rápido? Sim. Quanto mais novinho, mais rapidamente essa criança vai aprender. Então, por isso que a gente não pode desperdiçar esse momento da criança e já reconhecer, né? É trazer também para os pais esse acolhimento, essa parceria e mostrar para esse pai de uma forma com checklists, com normativas, com formas daquilo que está dentro dos marcos do desenvolvimento da fala e da linguagem, para que esses pais também se sintam seguros daquilo que eles precisam, né? Estimular em casa e até procurar por uma ajuda. E tendo a escola ali como parceiro deles, eles vão se sentir mais seguros de procurar e até de fazer a troca, assim, não, essa professora, eu já vi que ela está estimulando a oralidade e eu vou ficar tranquilo e vou estimular em casa também, né? Eu falo que não substitui nenhum tratamento fonoaudiológico, porém, você ajuda essa criança a continuar esse desenvolvimento dela. Porque é na escola onde a criança passa mais tempo, é na escola que a gente também precisa identificar essas crianças que ainda não estão acompanhando, né? Eu falo que quando a gente deixa de identificar, essas crianças vão continuar dentro da sala de aula, mas elas podem ser aquelas crianças isoladas, as crianças mais quietinhas, as crianças que não participam. Por quê? Primeiro que ela não quer nem se colocar em evidência. E depois ela tem a real dificuldade da oralidade. Então, ela não sabe o que fazer. Ela tem as vontades dela, mas ela não sabe como dizer. E essas crianças precisam de ajuda. E agora, acho que o momento mais importante é como é que a gente pode estimular, né? O que eu posso fazer? Como que eu posso trabalhar isso dentro da sala de aula, né? E vocês que estão aqui já lembrando de alguns alunos, como que eu posso trabalhar? Então, o primeiro passo é reconhecer. Dentro da minha sala de aula tem pelo menos um aluno que tem dificuldades hoje na oralidade. Eu preciso reconhecer e eu preciso traçar um plano para esse aluno de uma forma que ele possa aprender mais dentro da minha sala de aula. Não que ele não está aprendendo, ele já está aprendendo, mas ele precisa aprender mais, tanto de aprendizagens pedagógicas quanto de aprendizagens da oralidade. E como que eu posso proceder nesse momento com o meu aluno? Que eu gosto muito, fazer o quadro de rotinas diário com figuras lá na sua sala de aula. A criança, ela memoriza e ela aprende muito mais, primeiro é com a rotina que vocês já têm, porque todos os professores profissionais que trabalham com criança têm essa rotina. Mas a rotina, ela precisa ser visual. Não vale quando a gente escreve a rotina para uma criança que ela não está alfabetizada. Então, não faz sentido para a criança as letras, né? Quando essa criança tem menos de 6 anos. Você pode, quando ela ainda não está alfabetizada, não faz sentido. Então, eu preciso
colocar essas rotinas de uma forma concreta. E essa forma concreta são com figuras. Vocês tanto podem desenhar essas figuras ou tirar fotos das crianças nesse momento. Então, se é o horário do lanche, tirar fotos da criança no lanche, da sala toda, né, no lanche. Depois, fotos das crianças no parque, fotos da entrada, fotos de que tem que colocar a mochila, né, pendurar a mochila. Então, eu trago toda essa rotina de uma forma muito visual para essas crianças e de uma forma concreta. E para cada momento da rotina, eu conto para esses alunos, eu conto para essas crianças o nome de cada uma das coisas que a gente vai fazer. Como? Primeiro, com palavras simples e palavras-chave, como lanche. E daí aponta, agora é hora do lanche. E repetir essa palavra por várias vezes, sempre bem articulado e usar entonação. As crianças, elas olham para esse momento de entonação. A gente chama a atenção da criança sem ficar falando, olha aqui, fulano, olha aqui. Olha, que agora eu estou falando. Mas quando você traz essa entonação, ou quando você faz um som divertido, a criança olha para você, porque ela quer saber o que você está fazendo, né? É tanto que as crianças, elas querem olhar e querem ver a movimentação de boca também. E um outro recurso que eu gosto muito, inclusive o ano passado teve congresso sobre isso, é o quanto a música, ela associada ao gesto, ela pode estimular a oralidade das crianças. Com a música, vocês podem usar fantoches para mostrar a fala, né? Vocês podem até pensar em alguma música onde tenha que abrir e fechar a boca com um fantoche para que todos possam fazer essa imitação. Antes mesmo da fala, vem a imitação. Essa criança faz a imitação de gestos, por isso que é importantíssimo usar o gesto associado ao som, e o som que é tanto a fala quanto a música. Dentro das músicas, você usa também a onomatopeia, que são os sons facilitadores para a fala. As crianças que elas têm dificuldades na oralidade, elas precisam que a gente facilite tudo para elas. Então, eu vou sempre buscando essa criança da onde ela está, para onde eu quero que ela chegue, que é dentro, onde eu quero que ela chegue, é sempre dentro do que é da idade dela. Então, se essa criança tem 2 anos, o que ela precisa fazer com 2 anos? É lá que eu vou levar ela. Então, eu pego essa criança que só faz gestos, eu uso gestos da música, que é o conforto dessa criança, e trago para ela mais uma aprendizagem, que são os sons. Então, eu sempre trago para a criança aquilo que ela precisa aprender e aquilo que ela já sabe fazer, porque está dentro do conforto dela. E tudo isso, gente, a gente vai associar de formas diferentes durante os dias letivos, durante os momentos que nós estamos com essas crianças, e cuidar dessa criança, além do cuidar, trazendo para ela uma forma de estimular essa oralidade da criança. Então, vocês que são os profissionais que cuidam dessas crianças dentro da sala de aula ou fora no consultório, é para vocês que vocês vão usar esse recurso grandiosíssimo e que vai ajudar essas crianças demais. E agora eu vou ver aqui se tem algumas perguntas, deixa eu ver, que eu vou responder algumas perguntas aqui. Valciara, meu filho tem 2 anos e 9 meses. E não fala perfeitamente. Eu não sei se você quis dizer, acho que não fala, né, perfeitamente. Podem me colocar, podem fazer perguntas, porque agora eu vou responder para vocês. 2 anos e 9 meses e não fala corretamente. Nessa idade, ele não fala todas as palavras corretamente, mas uma grande maioria das palavras ele já começa a mudar essa articulação. Então, ele não pode continuar com 2 anos e 9 meses falando da mesma forma que ele falava com 1 ano e 6 meses. Por quê?
Porque a todo momento, essa fala, ela tem que ter evolução. Ela precisa ter evolução porque a criança vai aprendendo a articular sons novos. Então, ele precisa trazer com ele essa evolução também. Se ele não fala perfeitamente, toda vez que ele falar, você vai devolver para ele a fala correta. Então, se ele falar casa, ao invés de casa, e você vai falar casa, vamos então para casa. Tudo aquilo que ele falar e que tiver trocas nos sons da fala, você vai dar para ele o retorno auditivo de uma forma correta. Deixa eu ver se tem aqui. A minha clínica, Carmen, fica em São Paulo, no bairro de Moema. O filho tem 3 anos e meio e eu não sei muito seletivo, mas eu não sei o que ele é seletivo, porque pode ser para comida, pode ser para socialização. Com 3 anos, Carmen, você está dizendo aqui que ele é não verbal. Ele já tem possibilidade de falar, né? Se ele ainda não fala, daí precisa conversar com todo mundo, né? Então tem que ter escola junto com o pediatra, tem que ter também uma avaliação fonoaudiológica, mas todo mundo precisa estar juntos nessa jornada, inclusive você, né? Precisa saber tudo aquilo que você vai estimular corretamente, é tudo isso que eu tô falando aqui. Essa oralidade que eu dei exemplos para a sala de aula, mas você vai usar isso para sua casa também. Acho que aqui acabou de perguntas. Aqui, Adriana, meu filho tem 3 anos, não fala nada. É o mesmo caso, né? Do que eu tava falando com a Carmen. Com 3 anos, eu só não entendi se seu filho é TEA ou tem 3 anos. Com 3 anos, ele já tem possibilidade de falar, né? Então, se ele não fala, gente, a escola, ela é um super apoio pra gente, mas não é só apoio para cuidar. Isso, a gente precisa também usar de todos os recursos que a escola pode nos proporcionar. Mas para isso, a gente também precisa levar para a escola, né? Olha, eu quero saber como é que você está estimulando a oralidade do meu filho. Me conta, né? Como que eu também posso fazer? E tudo que eu contei para vocês aqui, eu contei aqui para que a gente possa usar nas escolas. E vocês vão transportar também para casa. Vocês vão adaptar em casa da melhor forma possível, né? Quando a gente fala da casa, não é só o cuidar de dar banho, dar as refeições. Eu preciso entender também como está sendo esse ambiente. Será que esse ambiente de casa está favorável para o meu filho aprender? Ou não, meu filho chega em casa da escola e eu coloco ele no celular, ou na TV, ou no tablet, e de lá eu só tiro na hora que é para dar o banho e fazer ele dormir. Porque daí não é estímulo, né? E muitas crianças estão nessa dependência há muito tempo. A Carmen passou no neurologista, passou ali na fono. Ótimo, Carmen, então continue. Mas só isso sem você fazer em casa não adianta. Você precisa fazer em casa também. A Jana, meu filho vai fazer 3 anos esse próximo mês, fala todas as palavras, mas não forma frases novas. Jana, eu quero também você converse na escola, porque as professoras vão poder ajudar você também. Tudo aquilo que ele falar de palavras, que ele já fala, se ele demonstra, por exemplo, interesse aqui, água, ele fala água, você vai dar para ele o modelo da água, e as professoras também. Então, tudo aquilo que ele fala, você vai acrescentar uma palavra nova. Mas não pode ser da sua cabeça, tá? Você vai usar os momentos, e a professora vai usar os momentos que está com ele para poder acrescentar essas palavras. Adriele, meu filho tem 2 anos e meio, fala pouca coisa, mas sabe os números e cores corretamente. Esse daí, Adriele, é exatamente aquilo que eu estava falando, né? A criança passa a acumular dificuldades, por quê?
Porque as questões pedagógicas a gente sempre quer ensinar, né? As questões pedagógicas, tanto na escola, é óbvio, né? A gente tem que ensinar, mas em casa, às vezes a gente ensina também e ensina o que não precisa. Então, se ele ainda não está na escola, você tem que ensinar para ele palavras que ele possa se comunicar. Então, dá, mais, quero, vem, esse. Então, você precisa ensinar para ele palavras que façam, porque dê para ele possibilidade de ele se comunicar fora de casa. Porque imagina, se ele sai fora de casa e fala assim, 1, 2, 3, vermelho, amarelo e branco, não faz sentido, não é funcional, é uma fala não funcional. Então precisa readequar tudo isso aí e conversa na escola se ele já estiver na escola. Acho que acabaram aqui as perguntas. Eu agradeço vocês. Se tiverem mães aqui, aproveitem e mandem para os professores, compartilhem essa live com os professores da escola onde seu filho está, da creche. Gente, informação nunca é demais, né? A gente precisa cuidar, a gente precisa transformar mesmo a educação dos nossos filhos usando todas as possibilidades. Ele já está lá na sala de aula, a professora já conversa com ele, por que não trazer uma estimulação correta dessa oralidade para essas crianças que têm dificuldades? E tem muitas crianças que têm dificuldades. Boa noite e agradeço vocês por estarem aqui. Toda quinta, não esqueçam, temos aqui o nosso momento de live para que a gente possa trazer. Até escrevam aqui para mim também nos comentários próximo tema que vocês querem, né? Assim a gente já consegue fazer um tema que seja interessante para todas vocês. Boa noite!